Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra do Lar Irmã Zarabatana, que todas as sextas-feiras, aqui no nosso canal no YouTube, traz uma nova palestra sobre um tema da doutrina espírita ou um tema do cotidiano, das nossas vidas, à luz da doutrina espírita. O tema de hoje, então, é fatalidade e desencarnes violentos. Como fazemos na nossa casa todas as noites, inicialmente fazer uma pequena prece, agradecendo aos nossos amigos espirituais pela oportunidade de estarmos juntos aqui mais uma vez, levando um conteúdo da doutrina espírita para vocês e pedindo a eles que continuem nos acompanhando, nos guiando, nos iluminando pelo bom caminho. Graças a Deus, meus amigos, o tema de hoje é um tema que está muito relacionado ao nosso cotidiano. A gente está sempre se deparando, principalmente nos telejornais, com notícias sobre a violência da nossa cidade, sobre desencarnes violentos que acontecem em função de crimes, de roubos, de assassinatos. E o que a gente quer discutir aqui nessa noite é se esse tipo de desencarne que acontece com alguém, ele é fruto de uma fatalidade, de um acaso, de um acidente, ou se ele é um desencarne que estava programado, que fazia parte do planejamento reencarnatório. Ou seja, quando alguém sofre uma violência e é morta, desencarna por esse ato violento, isto é uma coincidência ou isto está programado? Aquele tipo de desencarne, daquela forma violenta como aconteceu, ele estava no planejamento reencarnatório? Então, as perguntas principais dessa palestra de hoje são, sob o ponto de vista do planejamento reencarnatório, as vítimas planejaram ou elas foram obrigadas a desencarnar dessa maneira? E do ponto de vista do agressor ou do assassino, ele assumiu esse papel de algoz no momento do seu planejamento reencarnatório? Ou seja, ele veio com uma espécie de uma missão, ele veio determinado a cumprir aquele crime, aquele assassinato, por exemplo, dentro do seu planejamento? Pois bem, vamos então começar a explorar o Livro dos Espíritos, no capítulo 10, que se chama da Lei da Liberdade, em que há um item até bastante extenso que se chama fatalidade. Tá? E eu selecionei, então, algumas perguntas que Allan Kardec fez aos espíritos sobre o tema da fatalidade. O primeiro deles é a questão 851. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida conforme ao sentido que se dá a este vocábulo? O que ele quer dizer? Todos os acontecimentos na nossa vida em geral, eles são pré-determinados? E neste caso, o que vem a ser o livre-arbítrio? O que Kardec está perguntando aqui? Se todos os acontecimentos da nossa vida, eles estão pré-determinados, eles estão programados, para Kardec, poderia parecer, então, que o livre-arbítrio ele seria limitado, ou talvez não fizesse muito sentido. Porque se tudo na nossa vida estiver planejado para acontecer daquela maneira, né, qual o livre-arbítrio que nós teríamos para mudar esses rumos, para traçar uma história diferente, para, quem sabe, até evitar que determinado acontecimento ocorresse? Então, esse é o rol geral dos questionamentos de Allan Kardec. E a espiritualidade responde da seguinte maneira: a fatalidade ela vai existir unicamente pela escolha que
que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino. Pois bem, então o que a espiritualidade está nos explicando é que sim, durante o planejamento reencarnatório, o espírito que vai encarnar, ele escolhe determinadas provas que ele quer sofrer. E dessa forma, ele institui para si uma espécie de destino. Vamos continuar. Falamos das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio, quanto ao bem e ao mal, é sempre o senhor de ceder ou de resistir. Muito bem. O que a literatura espírita nos explica é que quando estamos fazendo o nosso planejamento reencarnatório, lá na erraticidade, né, que fazemos uma reunião com aqueles espíritos que vão reencarnar junto de nós, os nossos espíritos orientadores e protetores, nós vamos determinar quais são as principais provas, quais são as principais melhorias, quais são os principais temas que nós queremos encarar naquela nova vida e queremos ser provados. Então, escolhemos características das nossas vidas mais gerais, aspectos mais genéricos, né? Vamos, então, encarnar num país tal, numa condição socioeconômica tal, cercado pelos espíritos tais, com determinadas qualidades gerais, né? Desejo passar por uma prova de pobreza, desejo passar por uma prova de uma limitação física, desejo passar por uma prova, quem sabe, de um trabalho difícil, e vamos determinando quais são as dificuldades gerais que nós precisamos, então, enfrentar naquela nova vida, para que elas nos ajudem a nos melhorarmos moralmente, que é a segunda parte aqui dessa resposta. Quanto às provas morais e tentações, o espírito conserva o livre-arbítrio e é sempre o senhor de ceder ou de resistir. Então, por exemplo, se eu escolho ter como uma prova, e vamos lembrar que as provas elas vão servir então para nos testar e nos exigir melhorias no aspecto moral, e muitas vezes elas estão ligadas a questões que aconteceram no passado, ou seja, erros que eu vinha cometendo em vidas anteriores, baseados em situações de vida que eu tinha nessas vidas anteriores, e eu vou usar toda essa experiência, toda essa bagagem das vidas anteriores para agora pensar a nova característica geral de vida que eu preciso ter para melhorar aquilo que eu não consegui melhorar anteriormente. Então, por exemplo, se eu escolho nascer num local que tenha, em que eu viva numa condição de dificuldade financeira, numa condição de pobreza, por exemplo, ali naquele meu entorno, possivelmente eu estarei sendo, quem sabe, testado em relação à questão da violência, né? Vamos pensar aqui no caso de uma comunidade do Rio de Janeiro, em que há condições difíceis, econômicas e também de violências, ou seja, é uma característica socioeconômica geral, né, que eu concordei em nascer para passar por aquela dificuldade, para tentar me superar, né, e vencer moralmente aquela dificuldade, com a família que estará reunida ao meu redor, precisaremos juntos, né, trabalhar na humildade, buscar o trabalho, buscar melhorar economicamente, mas, do ponto de vista moral, pode ser que eu seja assediado
pelo crime organizado, para que, numa ilusão de melhorar a minha vida econômica, eu ter um ganho fácil ali, né, de dinheiro, eu passe a praticar determinados crimes. E aí vem, então, o aspecto do livre-arbítrio. Vem aí a decisão moral frente àquela tentação de não ceder àquele convite e manter-me firme, humildemente, na minha condição de prova que me foi cedida, ou que foi acordada para aquele momento, para que eu mantenha ali o propósito reencarnatório e, através do meu livre-arbítrio, decida não ceder àquela tentação. Então, esse é um exemplo que a gente pode usar para muitos outros exemplos de muitas outras situações. Então, ou seja, existem aspectos gerais de um planejamento, existem aspectos gerais de um destino, por assim dizer, mas a especificidade das provas e a decisão sobre elas é totalmente minha. Vamos agora, então, à questão 853A, com a seguinte pergunta. Qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Então, dentro desse aspecto da fatalidade como um todo, né, como eu disse, são várias perguntas, o Kardec vai aprofundando um pouco e diversificando as temáticas. Então, a gente já entendeu um pouquinho sobre a questão do planejamento e das provas. E aí, dentro desse contexto de um destino ou de aspectos gerais de um destino que estão pré-determinados, aí ele quer saber o seguinte: e a morte? A morte, ela também está definida, ela também está pré-determinada no sentido das suas características. É claro que todos nós vamos desencarnar, né? A morte é um aspecto natural, ela vai chegar para todos nós. Isso não há dúvidas ou planejamento em relação a morrer ou não, mas em relação às suas características. Se é chegada a hora da morte, ou se ela ainda não chegou, nós morreremos? E a resposta da espiritualidade é não. Se a hora do desencarne ainda não chegou, não perecerás, não morrerás. E tens disso milhares de exemplos, né? Vamos pensar agora aqui na situação que estamos vivendo da pandemia da Covid-19. Quantas pessoas desencarnaram, que nós conhecemos, ou que os números estão mostrando, e quantas pessoas que passaram por um período de internação enorme, que foram entubadas durante um longo tempo, que talvez, né, estiveram ali à beira do desencarne, mas que retornaram, que se recuperaram, que se trataram e que estão aqui de novo, plenas, trabalhando, seguindo a sua vida. Então, para essas, a hora do desencarne ainda não havia chegado. Teve de passar por aquela prova dura, aquela prova difícil, tanto ela quanto os seus familiares, de uma internação, de uma intubação e etc. Mas não era o momento ainda do seu desencarne. E tantos outros que conhecemos que desencarnaram repentinamente, por um infarto fulminante, outros desencarnaram dormindo, etc, etc. Mas vamos continuar aqui. Quando, porém, soe a hora da sua partida, né, saia a chamada ali do dia, nada poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes seu espírito também o sabe, por lhe ter sido isso revelado quando escolheu tal ou qual existência. Muito bem. Então, nessa característica de planejamento em relação ao desencarne, nós, nessa etapa de planejamento, nos foi informado e determinado qual é o tempo necessário para essa encarnação que nos seria útil para cumprirmos uma determinada etapa.
Se a gente pensa, né, e assimila de que a vida ela é eterna e de que vamos encarnar diversas vezes, em diversos locais, em diferentes características, essa questão faz muito sentido. É como se, vamos pensar assim, vamos fazer uma analogia. A nossa casa fosse a erraticidade, né? O mundo espiritual. O nosso lar aqui, a nossa casa no mundo físico. E todo dia de manhã, ou à noite, enfim, a gente sai, todo dia a gente sai para trabalhar, né, e volta para casa. Todo dia que a gente sai para trabalhar, a gente experimenta determinadas questões na vida. Situações do nosso trabalho, questões inusitadas na rua, encontra pessoas diferentes, passa por situações de alegria, passa por situações de dificuldade, né? Muitas vezes tem um dia maravilhoso, outras vezes tem um dia difícil. Então, se a gente pudesse fazer uma analogia, é como se todo dia a gente saísse da nossa casa e vivesse naquele dia uma encarnação e voltasse para casa e voltasse para a espiritualidade e no outro dia fosse uma nova encarnação e voltasse para casa e saísse de novo para outra encarnação e todo dia de noite quando voltasse para casa a gente estivesse desencarnando, tá? Então assim também vai funcionar em relação às nossas diversas encarnações. Toda vez que a gente vem para cumprir um determinado uma determinada lista de atividades, uma determinada lista de necessidades por um determinado tempo. E voltaremos, então, à espiritualidade para planejar nossa próxima reencarnação numa outra característica para conseguir cumprir uma nova meta. Então, aquele já voltando para o finalzinho da resposta, nós, dentro desse planejamento reencarnatório, faremos a definição do gênero do nosso desencarne. Talvez precisemos desencarnar de uma determinada maneira para conseguir resgatar uma determinada situação que nós mesmos passamos ou demos causa numa vida anterior. Talvez precisemos passar por uma doença difícil que vai causar o nosso desencarne, e aí não importa qual seja a doença difícil, mas é o gênero doença difícil que é importante. Por quê? Porque na trajetória de tratamento, de encarar aquela doença difícil, nós estaremos depurando o nosso espírito, nós estaremos revelando dentro de nós novos sentimentos, nós estaremos nos arrependendo de coisa que fizemos anteriormente, ou nós estaremos nos aproximando de Deus em função daquela doença difícil. Ou seja, aquela doença difícil vai nos dar a causa do nosso desencarne, vai ser a motivação do término daquela encarnação, mas ao mesmo tempo ela vai servir como ferramenta em que vamos depurar alguma necessidade. Pois bem, vamos então agora à questão 861. Ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassínio sabia que viria a ser um assassino? Então, de novo, dentro do tema fatalidade, vários aspectos diferentes, e a gente está pegando aqui alguns elementos para montar aquele nosso cenário. Então, agora em relação à pessoa que comete o assassinato, né? Comete uma violência qualquer. Ele sabia que viria naquela condição? Ou seja, no meu planejamento está lá determinado, lá no meu contrato reencarnatório, que eu terei que cometer um assassinato. Porque aquilo ali é parte do meu planejamento, é parte da minha prova, eu preciso cumprir aquele desígnio. Vamos ver. Não, é a resposta. Escolhendo uma vida de lutas, e aí está o aspecto do planejamento genérico, né? Sabe aquele indivíduo que terá ensejo de matar um de seus semelhantes, mas não sabe se o fará, visto que ao crime
precederá quase sempre a deliberação de praticá-lo. Estarei eu encarnado em condições ou cercado de pessoas que irão definir a minha história ou irão ajudar na definição da minha história e que muitas vezes vão me incentivar a cometer determinados atos. Mas a deliberação, o livre-arbítrio, a decisão de praticá-lo é integralmente minha. Continuando. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-la. Se soubesse previamente que teria que cometer um crime lá na etapa do planejamento, o espírito estaria a isso predestinado, ou seja, estaria pré-definido de que aquilo teria que ser feito. Ficai, porém, sabendo que todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade e do livre-arbítrio. Então, a gente costurando, né, as perguntas anteriores, a gente faz então esse planejamento geral das condições físicas, econômicas, familiares em que estaremos reencarnando, mas as decisões que se desdobram ao longo da nossa vida, elas vão caber a nós. E nós temos o livre-arbítrio de mudar esses aspectos mais específicos, de tomar um novo rumo. E é exatamente isso que a espiritualidade espera de nós, que a gente saia de situações difíceis e tome rumos melhores na nossa vida, que a gente consiga dobrar, né, consiga driblar uma determinada situação muito ruim e vá se melhorando cada vez mais, encarando com disciplina, com vontade, com otimismo, com esperança, tropeçando e levantando as inúmeras vezes que forem necessárias. Pois bem, então dentro desse retrato, vamos olhar agora as figuras, né, de uma cena de um desencarne violento. Então, para o agressor, para aquele que vai cometer a violência, ninguém reencarna destinado a praticar o mal. Todos nós somos espíritos, na sua concepção, ignorantes, que precisamos ir aprendendo ao longo da vida, mas não temos dentro de nós uma semente destinada ao mal. Isso às vezes parece difícil, né, de compreender, principalmente quando a gente olha aqui no nosso queridinho planeta Terra, quantas pessoas que ainda têm uma natureza, né, voltada para a maldade, uma natureza se comprazem em fazer o mal, em cometer o crime. Mas, no fundo, existem ali questões questões sociais ou questões de incentivos de pares, de pessoas que estão ao seu redor, e também podem existir ali resquícios de vidas anteriores, de um comportamento que precisa ser consertado. Mas no fundo, na origem, lá na semente da criação de Deus, aquele espírito, ele é um espírito destinado ao bem. Ele só precisa ainda enxergar isso. Ele só precisa entender o que é isso. Ele precisa conhecer o amor, precisa conhecer a bondade, um sentimento que talvez ele ainda não tenha experimentado, até porque aquela condição que ele nasceu não permitiu, infelizmente, que ele pudesse conhecer aquilo. Então, portanto, o agressor, ele não reencarna predestinado a cometer uma maldade. Ele não encarna com um planejamento de cometer um crime violento que vá levar ao desencarne de outra pessoa. Aquilo é fruto do mau uso do seu livre-arbítrio. As condições de vida que foram levando ele a tomar aquela determinada decisão, e ele, claro, que tem o poder de tomá-la ou não. Então ele pode estar sendo ali naquele momento influenciado à prática do mal e essa influência potencializada pelas tendências anteriores, de vidas anteriores, que justamente precisavam ser vencidas, que eram justamente o motivo da sua prova. Então ele nasce naquela condição,
familiar, social e econômica, né? E o meio de violência, ele é colocado na sua vida justamente para que seja o alvo da sua prova. E ele possa não ceder a essa tentação e tomar decisões com base no seu livre-arbítrio que vão tirá-lo daquela condição violenta e dar um novo rumo à sua vida. Agora vamos olhar para a vítima. Para a vítima, o desencarne violento, ela seria uma prova, ela seria uma expiação ou ela seria uma missão? Muito bem, a resposta é a seguinte: pode ser qualquer uma delas. E vamos ver um pouquinho por quê. No aspecto da prova, então, a vítima, então, ela vai vivenciar uma situação de violência que vai gerar a sua desencarnação, e esse tipo, essa característica geral de desencarne, ela foi consensuada, ela foi até pedida pela vítima antes da sua reencarnação lá no planejamento. Por quê? Porque essa prova, essa situação que ela vai passar, será um teste para que ela exercite determinadas virtudes, por exemplo, no sentido de perdoar aquele agressor. Talvez agora, nessa encarnação, essa vítima de um desencarne violento, ela tenha solicitado que isso lhe pudesse acontecer, porque lá no seu planejamento, ela recordou de que, numa vida anterior, ela cometeu a mesma situação para outros espíritos. Numa vida anterior, ela foi o algoz, ela foi o assassino, e ela agora quer passar por essa prova, quer sentir essa mesma dor e essa mesma perda, naquelas mesmas características, para que ela possa sentir aquele sofrimento e possa com isso depurar o seu espírito, possa vivenciar aquela situação para se enxergar na condição do mal que ela praticou ao outro e possa com isso rever os seus atos. Ou ainda, para que ela seja testada a perdoar aquele que foi o causador do seu desencarne. Imagine só, né, a pessoa que desencarna por uma morte violenta, e que quando desperta na erradicidade, ela tem que trabalhar na sua mente aquela situação e trabalhar dentro dela o perdão, o entendimento, a compreensão de que aquilo lhe foi necessário e que ela precisa passar adiante daquela situação. E caso ela vença moralmente essa situação, aí sim, a gente pode dizer que aquele espírito conseguiu alcançar uma determinada virtude, um determinado melhoramento moral. Bom, sobre o aspecto da expiação, que também pode ser uma causa, né? A vítima, ela foi autora de uma violência numa vida anterior, que lesou alguém, e como ela não conseguiu se liberar desse compromisso através do amor, após o seu desencarne, ela vai sofrer as consequências na atual existência. Ou seja, nesse caso, a gente está falando aqui de alguém que cometeu um determinado crime numa vida anterior, em função das suas características, do seu momento psíquico, espiritual, ela não está em condições de contribuir ou até mesmo de opinar em relação ao seu planejamento reencarnatório. E os espíritos que estão ali lhe auxiliando na construção desse planejamento definem que ela necessariamente vai precisar passar por aquela situação de novo, em função das suas atuais características psíquicas e morais. Ou seja, ela vai ser colocada numa condição de uma expiação, numa situação obrigatória. Por quê? Aquela situação que ela precisa necessariamente experimentar lhe será útil. Então, ela vai precisar, por exemplo,
passar pela mesma situação de uma violência que ela causou no passado. Não necessariamente com os mesmos atores. Né? Por quê? Porque a justiça divina, ela não é uma justiça vingativa. Né? Ela não vai pegar aquelas mesmas pessoas, vítima e algoz, e simplesmente inverter as situações, né? Como se ela tivesse ali agora, então tá bom, já que numa vida anterior você matou outra pessoa, nós vamos agora trocar os papéis e a outra pessoa vai ter o direito de matá-la agora. Não é isso. Existem uma série de espíritos e de pessoas, né, envolvidas naquela situação, e Deus vai movimentando essas peças e colocando elas uma nas vidas das outras, nos momentos certos, para que se cumpram os aspectos e as necessidades gerais e morais da vida de cada um deles. Então, a gente costuma dizer que o espiritismo ele não é matemática, né? Ah, aconteceu isso, então o resultado é esse, você praticou isso, então você vai ter que passar por isso. Não. Então, muitas das vezes, por exemplo, se tiver que passar por um desencarne violento, porque isso é importante para mim, ou também é importante como um aprendizado e uma prova para a minha família, não necessariamente aquela pessoa que vai cometer o ato contra mim, ela tenha sido alguém contra a qual eu causei o mesmo ato no passado. Não necessariamente. Mas Deus vai juntando, né, os espíritos e os elementos na nossa vida, e quem sabe ele vai aproveitar de alguém que naquelas situações que a gente comentou, sociais e econômicas, está criando dentro de si, deliberadamente, a vontade ou quer cometer um ato criminoso que vai acabar causando desencarne, ele vai trazer esse espírito na minha direção. Por quê? Porque é chegada a hora do meu desencarne e da minha prova. Né? Então, por exemplo, essa pessoa vai cometer um assalto contra mim que vai resultar no meu desencarne. Expiar significa reparar, quitar e, como consequência disso, harmonizar-se com as leis divinas. Então a gente começa a compreender que a tal da bala perdida, que o erro médico ou que um acidente fatal, eles não são coincidências, eles não são questões que estão acontecendo ocasionalmente, né? Não estão acontecendo sem estarem dentro desse grande planejamento, dessa grande organização divina que junta essas pessoas em determinadas situações para cumprirem, cada uma delas, as suas provas e as suas expiações. Ou seja, o acaso puro e simples, ele não existe. A gente está falando aqui de um quebra-cabeça que Deus vai montando para que se cumpram todos os papéis, todas as necessidades das vidas de cada um daqueles espíritos. E isso nos dá uma compreensão e também nos dá um conforto muito importante, porque aí a gente passa a entender que aquela situação que nós passamos, ou de que algum ente familiar nosso passou, ela era necessária, ela era importante, e a gente precisa acreditar nisso. Precisa acreditar que, dentro desse amor, dessa bondade divina, aquela prova, por mais dura que ela seja, ela era necessária, e que aquele espírito vai colher um fruto muito importante para a sua vida eterna. Vai ser talvez o momento da virada, a chave que vai girar e que ele vai passar então a rever todos os seus pensamentos, os seus sentimentos, a direção da sua vida eterna. Eu gosto muito desse texto que eu encontrei no site Verdade e Luz, assinado por Alessandro Viana, que nos traz então como uma espécie de um resumo disso tudo que a gente está falando. Então ele fala assim: no mundo de provas e de expiações, tal como o nosso aqui no planeta Terra, há muitos espíritos
numa faixa evolutiva ainda do primarismo, né? Espíritos que ainda estão numa condição moral, espiritual, ainda muito baixa, muito básica, e que se comprazem na violência e na imprudência, né? Na tomada errada de decisões. De forma que não faltará matéria-prima ou instrumentos para que se cumpram as leis divinas, quando algum espírito necessite desencarnar de forma violenta. É o quebra-cabeça que eu falei para vocês. Muitas vezes aquele espírito que vai cometer um ato violento contra nós não é necessariamente, obrigatoriamente, alguém que tenha uma relação direta ou que está revertendo um papel anterior de nossas vidas, né? Mas Deus vai então montando esse quebra-cabeça. Não falta matéria-prima para que ele cumpra os desígnios necessários a cada um desses espíritos. Esses autores da violência funcionarão também, então, já que eles decidiram tomar essa decisão errada, como instrumentos da lei divinas. Todavia, não é porque eles estão sendo utilizados como esses instrumentos que essa situação os isentará das consequências morais e espirituais das suas ações praticadas. Por fim, há também o aspecto da missão, de espíritos muito elevados que vieram dar a sua contribuição moral, a sua contribuição espiritual, que vieram marcar a vida de todos nós e a vida da humanidade, e que desencarnaram de uma maneira violenta para que o seu exemplo de amor e de tolerância pudessem servir de diretriz para todos nós espíritos encarnados e desencarnados. Então aqui eu poderia dar inúmeros exemplos. Trago o exemplo mais conhecido de todos nós, do nosso mestre e orientador maior, Jesus, que desencarnou de uma forma violenta, dando o seu exemplo e deixando ensinamentos que todos nós seguimos e perseguimos até hoje, e também a nossa querida mentora da nossa casa espiritual, Irmã Zarabatana, que se vocês quiserem conhecer a história da sua última encarnação aqui no Brasil, ela está disponível numa palestra aqui no nosso canal do YouTube, também está disponível no nosso site, do Lar Irmã Zarabatana, e que também desencarnou de uma maneira violenta, fruto de uma relação amorosa incompreendida, e que, a partir de então, também assumiu o compromisso e a tarefa de guiar a nossa casa espírita e todos os trabalhos e os trabalhadores que lá são desenvolvidos. Meus amigos, então, com essas duas lindas imagens, eu espero ter colaborado para a compreensão de vocês sobre o acaso, a fatalidade, o destino e o planejamento dentro desse contexto dos desencarnes violentos. Estimulo que vocês continuem estudando e buscando outras palestras sobre esse assunto, principalmente que ele sirva de conforto e de entendimento para todos nós, para que possamos seguir firmes na compreensão de que a vida é eterna e de que estamos todos nós cumprindo uma determinada jornada e uma missão nesse momento. Agradeço demais a companhia de vocês e espero encontrá-los aqui numa próxima sexta-feira para uma nova palestra. Uma boa noite e um abraço fraterno.